Noite a todos. Vou dar início à nossa apresentação. A gente tem como tema o conceito de SIM, que é a integração de processos. SIM sendo a sigla para Manufatura Integrada por Computação. O nosso grupo é formado por Eric Abreu, Giovan Gomes, Maria Clara, Marcos Alves e eu, Ian Souto. A gente vai começar a nossa apresentação falando sobre o que é SIM, depois a composição, PCP, CAPP, CAM e CAQ. A interação dos módulos, principais desafios de implementação, as vantagens e desvantagens, os exemplos e, por fim, as questões. Para começar, a gente vai definir o que é SIM. Como eu já falei, a sigla SIM vem de Manufatura Integrada por Computação, que a gente pode definir como sendo um sistema que utiliza mecanismos de informação computacional com o objetivo de integrar ilhas de automação e ilhas de informação, bem como tecnologias de produção flexível e avançada, através de um sistema organizacional de manufatura. Sim, em resumo, o SIM é uma filosofia que vê a empresa como um sistema integrado e não apenas como um agrupamento de funções isoladas. Ele é utilizado no monitoramento e controle de todos os aspectos do processo de manufatura. Em um banco de dados comum e comunicado por meio de alguma forma de rede de computadores, sendo esse banco de dados disponibilizado para todos os participantes do meio do processo. A evolução do conceito. No início da utilização da sigla SIM, se dava ênfase na letra C de computador, que de uma forma mais ampla pode-se dizer que como tecnologia da informação. Considerava-se o SIM como sendo a utilização do processo de dados eletrônicos e o fluxo de informações auxiliado por computador em todos os setores da empresa. Porém, atualmente a ênfase mudou e a letra, então, agora mais importante da sigla é o I, de integração, que representa os processos de negócios nas suas diversas visões, estratégias, atividades, informações, recursos e organização dentro de uma visão holística do negócio. Bom, agora eu vou apresentar os componentes de um SIM. Como pode-se ver nessa tabela, o SIM se divide em 6 módulos, dos quais falaremos um pouco sobre cada um. Começando com o CAD e o CAI, que são os módulos da fase inicial do sistema de produção. O CAD, projeto assistido por computador, são atividades e projetos que envolvem o uso do computador para criar, modificar ou documentar um projeto de engenharia. O CAD não deve ser visto como um instrumento restrito ao projeto ou desenho, sendo uma forma de interação entre o projetista e os demais setores da empresa, inclusive clientes e fornecedores. Através do CAD, pode-se criar e manipular desenhos de um sistema de coordenadas cartesianas. Já em três dimensões, pode-se atribuir noção de volume a objetos construídos a partir de formas sólidas. Muitos projetos feitos em software CAD são várias vezes renderizados e passados para o uso do marketing. A lista de softwares CAD é enorme, cada um com ferramentas específicas para cada área. Entre os mais conhecidos está o AutoCAD, por ser muito utilizado e aceito no mercado, mas podemos citar também vários outros, como o SolidWorks, que é líder de mercado com CAD na área de mecânica. A engenharia assistida por computador, CAI, baseia-se na construção e teste de protótipos em nível de software, onde se simula a resistência dos materiais. Estes testes podem acontecer, por exemplo, através da variação de temperatura e força, reduzindo dessa forma os custos e tempo de projetos e, ao mesmo tempo, aprimorando a qualidade do produto. Isso acarreta um sensível ganho de tempo no desenvolvimento desses projetos, aumentando a rapidez para o lançamento de novos produtos. A primeira análise que se vem à cabeça para esse tipo de software é a análise estrutural, verificando resistência, pressão, estabilidade dos produtos. No entanto, ele não se limita apenas a isso.
Por exemplo, pode-se fazer vários tipos de análise dinâmica, de fluidos, análise térmica, análise acústica e várias outras. Entre os programas mais conhecidos de CAI estão o Abacus e o SimScale. Alguns softwares CAD também apresentam ferramentas de CAI dentro de si, como é o caso também do SolidWorks. Além de apresentar ser um software CAD, ele também apresenta características de software CAD. Existem outros módulos que também compõem o SIM. Um deles é o CAP, que é o planejamento do processo assistido por computador. E ele tem a função de estabelecer o roteiro para a fabricação de um produto. Esse módulo é a determinação sistemática dos métodos, através dos quais o produto deve ser fabricado. Ele trata de determinar e selecionar máquinas, ferramentas, instruções de trabalho e as demais condições necessárias para a transformação dos pedidos em produtos finais. No CAP, são listados os processos que são capazes de serem realizados, a sequência de operação que o produto deve seguir, a distribuição do trabalho pelas máquinas, o cálculo dos tempos de fabricação, o dimensionamento das sobras de materiais e a programação das máquinas para a execução do processo estabelecido. Outro módulo é o CAM, que é a manufatura assistida por computador. Ela é a aplicação da informática e da tecnologia da informação e comunicações ao sistema de produção, no sentido de eliminar a inconstância e a perda de tempo inerente à manipulação e decisão do ser humano. O CAM, enquanto auxílio à produção, pode restringir ao controle ou ser extensivo ao planejamento, e assim auxiliar na monitoração dos recursos de produção. Algumas formas de utilização do SIM são em máquinas de controle numérico, onde essas máquinas são controladas por dados numéricos e possibilita a fabricação de peças complexas e pequenos lotes. Também no gerenciamento de sistemas flexíveis de produção, onde são formados organizações baseadas na combinação de vários sistemas informatizados, orientados para a diversificação da produção com a manutenção da produtividade. A gente também tem o CAC, que é o Sistema de Qualidade Assistida por Computador, e ele constitui-se de um acompanhamento, desde a chegada dos insumos, passando pelo processo produtivo e estende-se até a saída do produto acabado. Esse acompanhamento, ele garante a qualidade de produto através de seus pontos de inspeção e também permite que o processo de manufatura possa ser monitorado desde as suas etapas iniciais. E, por fim, a gente tem planejamento e controle de produção, que, como o próprio nome já diz, ele gera uma lista de materiais e dos custos desses materiais para a produção. Boa noite, meu nome é Eric Abreu Veloso e eu vou dar uma continuidade sobre a iteração dos módulos do SIM. Os módulos que compõem o SIM interagem entre si, permitindo a troca de informações do processo de manufatura programada. O sistema de produção inicia-se pela elaboração do projeto mediante o auxílio de sistemas como CAI e CAD. Pelo PCP, tem-se a geração de listas de materiais e seus custos. O CAPP trata-se do roteiro de produção. E, por fim, o CAM, que implementa a manufatura segundo informações armazenadas em seu banco de dados relativas ao produto. Um sistema integrado de manufatura traz o controle sobre os processos bem definidos. E existe a possibilidade de variação do produto no mesmo sistema de controle de produção, uma vez que é definida no CAPP.
Suas estações são autônomas, o que permite que o sistema continue em funcionamento mesmo com a retirada de uma das estações. A capacidade de integrar todas as partes de um projeto, da sua concepção até a sua manufatura, leva, sim, a um conceito de manufatura amplamente aceito no meio industrial. Mas existem algumas características que são difíceis de serem alcançadas pelo sistema sim, como a flexibilidade, uma hierarquia de controle fixa, no caso, cada sistema vai precisar de um novo planejamento, e a reconfiguração e ampliação dos sistemas existentes. Caso precise de uma ampliação ou uma reconfiguração, exige todo novo planejamento, né? Onde vão ter que realizar novas programações, novas modificações no sistema, e isso interfere um pouco. Nessa imagem, mostramos um sistema de manufatura integrado por computador, no qual podemos observar que todo o sistema, desde o início da concepção do produto até o final, até as partes robóticas, o sistema de visão, tudo está interligado, constituindo um sistema assim. A integração total do gerenciamento da produção passa a ser um ganho quando se tem todas as etapas interligadas, desde o suprimento até o fornecimento, incluindo o planejamento de produção, planejamento dos processos de produção, o controle de qualidade, entre outros. Posteriormente, com o colega Marcos, vamos ver várias vantagens da aplicação desse sistema. Porém, nesse momento, vamos falar dos principais desafios de implementação, no qual um deles é a diversidade de produção. Pois, mesmo que se tenha um controle de gerenciamento, a troca da produção requer alteração no fluxo de processos, intervenções das máquinas e reprogramação. Como falamos anteriormente, a ampliação de sistemas e reconfigurações é algo que interfere bastante na produção, a produção não vai funcionar do mesmo jeito. Então, é um desafio, é complicado. Bom, outro ponto a se ressaltar é a integração de componentes de diferentes fornecedores, pois o sistema, sim, ele não é algo que único para todas as empresas, todas as fábricas, é algo que se deve ser planejado e construído. E isso requer que você pegue produtos de diferentes fornecedores. E muitas vezes, esse CNC, que é os controles numéricos de computadorizados, as transportadoras, os robôs utilizados, os componentes utilizados, eles estão em programações de linguagem diferentes, em sistemas diferentes, em diferentes protocolos de comunicação. E isso pode causar problemas. Por isso que está sendo ressaltado aqui. Outro ponto é o controle de processos, pois os computadores podem ser usados para auxiliar os operadores humanos das instalações de fábricas. Mas deve sempre haver um engenheiro competente disponível para lidar com as circunstâncias, são circunstâncias que não foram previstas pelos projetistas, os projetistas de softwares de controle. Então, é necessário sempre um engenheiro competente ali no momento, para caso uma situação extrema que não tenha sido analisada, que não tenha sido calculada e planejada, tenha uma pessoa competente para poder realizar as devidas intervenções. Agora eu vou passar para o colega Marcos, onde ele vai mostrar diversas vantagens, desvantagens e até alguns exemplos para ficar mais fácil o entendimento. Vantagem do sistema integrado de manufatura por computador. Então, esses pontos foram elencados aqui conforme o slide, certo? A manufatura integrada, ela apresenta um aumento na produtividade, certo? De um sistema de manufatura que tem essa integração. Por quê?
ela elimina a redundância de informação que está nesse sistema. Isso conduz a uma melhor gestão de recursos e podendo atingir uma média de 40% a 70% de melhoria. Tem também a questão da flexibilidade, certo? Porque gera maior rapidez a reações de eventos externos. É como uma variação de mercado. Então, você tem com a manufatura integrada, você tem um melhor retorno, uma melhor reação a essa variação no mercado. Outra coisa que o CIEM ele melhora é a questão da qualidade. Porque uma vez que a integração dos sistemas eles todos automatizados, ele permite diminuir o número de erros ocorridos, devido à garantia de não duplicação de informações. Uma vez que você tem um sistema todo integrado, que desde a solicitação do produto até a sua fonte final, todo integrado pelo computador, você não tem muitos intermediários que podem ocorrer erros de informações. Temos também a questão do tempo de concepção. Vale lembrar, a partir do mesmo exemplo da concepção do produto, você faz a concepção do produto e ele estando todo de forma integrada, sem passar por tantas etapas intermediárias, isso reduz bastante o tempo para a fabricação desse produto. É como se você, em vez de desenhar um projeto à mão, e você ia depois passar para uma equipe, avaliar esse projeto à mão, eles reprovassem e ia ter que refazer, você vai fazer no computador, e desse desenho no computador você já passa por uma máquina que vai operar, e assim vai. Ocorre também aqui uma melhoria quanto ao work in process. Que esse work in progress nada menos que você pode ver, na verdade, como um produto semi-acabado. Então, veja só, esse produto semi-acabado, ele é uma situação de prejuízo na empresa. Por quê? Você tem uma peça e ela foi usinada, ela foi cortada, o material já foi semi-acabada. Ainda falta um acabamento. Ela está numa fábrica, ela está no estoque, mas ela não pode ser vendível ainda. Ou seja, ela não pode gerar lucro, porque ainda não está acabada, não está nos padrões corretos. No entanto, ela é um custo para a empresa, se ela ficar muito tempo parada, certo? Porque não tem possibilidade de lucro. Então, a melhoria do sistema integrado, devido à velocidade do processo, é reduzir esse tempo de trabalho, esse tempo de produto semi-acabado, o que gera bastante lucro para a empresa. E falando em custo, tem também a questão do decremento dos custos da produção. Porque uma vez que você tem uma produção que era toda integrada, já tendo aquele mesmo exemplo da solicitação do cliente, isso já faz um planejamento dos recursos que você vai utilizar, reduzindo somente ao necessário. E não somente isso, como também a seleção de material, ferramenta, equipe, como também você vai ter evitar de acumular no estoque, entra a ideia do work in process, e também a parte da documentação, burocracia, porque vai estar tudo gerenciado no meio eletrônico, que pode estar ligado também à questão do projeto, né? Uma vez que você tiver o projeto todo integrado no computador, você vai dar uma melhoria nesse sistema, redução de burocracia. Então, esse sistema integrado com fatura, ele apresenta essas vantagens, certo? Que nós elencamos aqui. Claro que pode existir outras vantagens a mais, mas essas são as vantagens assim, mais específicas desse sistema. Existem desvantagens? Existe. Porque ele não existe um sistema necessariamente normalizado para você implementar o CIEM, certo? Ou seja, ele varia de acordo com a situação da empresa. Se você tem uma empresa de calçado, o sistema de integração vai ser diferente
de um sistema de integração de uma fábrica de peças de moto, de carro, certo? Então, aí tem essa questão de que ele é muito subjetivo. Depende do sistema produtivo. E justamente por depender do sistema produtivo, ele vai ter esse outro ponto aqui, que é o planejamento versus a tecnologia. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ter um ponto que vai envolver mais planejamento do controle da produção do que necessariamente a tecnologia para a implementação do CIM, certo? Você vai ter que planejar sua cadeia produtiva, como você vai automatizar esse sistema de manufatura, como você vai integrar essa manufatura para, de fato, você implementar o CIM. Outro ponto também é um alto custo do sistema. Logicamente, a automatização ela requer um custo alto de início para que você tenha a economia posterior, né? A longo prazo, ou até mesmo curto prazo. Como já falei aqui, devido à heterogeneidade dos equipamentos existentes no sistema, você nem sempre tem uma forma tão fácil de integrar eles, certo? Às vezes até o sistema assim, por exemplo, você tem um equipamento novo que ele pode ser controlado por um computador na sua fábrica, mas você tem outro equipamento mais antigo que ele não pode ser integrado. E às vezes você tem que despender o custo para poder automatizar esse sistema. E essa heterogeneidade, ou seja, um sistema que é mais atual do que o outro, mas é útil, ela dificulta a implementação do SIM. Também envolve a questão da necessidade de treinamento, certo? E adaptação do pessoal ao sistema. Eu vou dar um exemplo aqui que vai clarear melhor essa ideia, sobre a questão do treinamento da equipe e a adaptação do próprio pessoal já está da empresa para utilizar o novo sistema. Porque, claro, que envolve também a questão do impacto, né, humano, costumes dentro da empresa, da região. Em que sentido? No sentido social mesmo, porque a empresa não vai necessariamente demitir seus funcionários porque implementou um sistema. Vai ter que envolver um treinamento, que às vezes ela prefere aproveitar um colaborador que já está ali dentro dela e qualificá-lo. E assim, isso vai influenciar de fato na cultura da empresa, nos costumes dela, né, essa atualização dos seus funcionários. E na região em si, né, está implementado. Mas vamos de um exemplo de um sistema de manufatura integrado. Bom, todo mundo sabe a questão, eu acredito que todo mundo deve conhecer o que é um torno mecânico, né? Ou pelo menos já ouviu citar. Mas para quem não sabe, o motor mecânico ele é uma máquina, ferramenta, certo? Que ele usina peças, ele fabrica peças mecânicas. A diversidade de peças que pode fazer aqui é infinita, por assim dizer. Existe gente que faz até um cubo nisso, e é uma peça rotatória. Mas vamos lá. Você tem uma fábrica, antigamente era assim, o torneiro recebeu uma peça, no croquis mesmo, assim, na folha, perdão, A4, A5, que ele ia seguir as medidas dessa peça mecânica e usinar essa peça no torno, certo? Aí, vamos por etapas. No primeiro ponto, já na confecção do desenho, você tem que fazer o desenho na prancheta, certo? Esse desenho tem todas as especificações. Acaso você errasse já no desenho, você tem que fazer o retrabalho, desenhar novamente e repassar para o mecânico. O mecânico queria ler a peça, tem aquela questão que a possibilidade de falha humana e ia gerar a peça. Beleza. Como atuou o SIM nesse sistema? Bom, o SIM ele entrou por meio de um torno CNC, que é um torno de comando numérico computadorizado,
E o CAD, que o CAD é o desenho assistido por computador. A gente tem aquela empresa, o AutoCAD, que é o programa padrão, né? Mas vai lembrar que o CAD não é somente o AutoCAD. Ele é o SolidWorks, outros programas que você possa desenhar a peça, né? Ou o que for, de engenharia no computador, certo? Então, como houve uma melhoria nesse processo numa empresa de produção mecânica? Em vez de você ter aquele cara que é desenhar na prancheta, e que poderia ter o erro já na prancheta, o erro de interpretação, o erro já no projeto ali, aquele retrabalho, aquela perca de tempo, se o projeto não ficou nos padrões aceitos, e refazer novamente, você tem um sistema projetado no CAD, no computador, certo? O que, se errar, você dá o Ctrl Z, ou apaga todo o sistema, mas não tem perda de material, não tem perda de folha, grafite, impressão e por aí vai. Em grande escala. Mas você tem isso aqui tudo pelo computador. E esse sistema, esse CAD, ele já joga por meio de uma interface intermediária, um software intermediário, perdão, que ele joga esse sistema para o torno, que por esse software ele já converte para os comandos do torno CNC, que vai converter em coordenadas de corte de X, Y, Z, a velocidade de rotação, e vai deixar essa peça de forma automatizada, certo? Então, assim, para um sistema, para uma fábrica, que existe uma grande diversidade de peças que você vai fabricar, um sistema desse aqui é ideal, certo? E bastante atual. Ele tomou um grande parte do torno, certo? Não é que o torno morreu, vai lembrar. Mas para você ter uma grande variabilidade de peça, para fabricação de um torno, numa fresa, por exemplo, também, o ideal é um sistema desse integrado, porque você já evita a perca de tempo já no projeto, a falha na interpretação do operador, do torno ou da fresa, certo? Agora, sim, se você tem um sistema na sua fábrica que você tem pouca variação de peças, você pode usar o torno normalmente, certo? Não tem problema, mas assim, à vista da necessidade de variabilidade, isso é o ideal, certo? Pois bem, pessoal, esse é o exemplo que eu tinha a dar aqui para vocês, certo? E muito obrigado pela atenção de vocês.